Pessoal, boa noite. Aguardar a Jéssica entrar. A gente vai fazer uma live hoje falando sobre método psicanalítico freudiano. Vamos usar um texto desse livro aqui. Boa noite, boa noite. Quem estiver assistindo, me avisa aí se tá bom o áudio, a imagem. Oi, Chacu, boa noite. Oi, e aí? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tô bem. E tu, tá um pouquinho cansada? Tranquilo. Tô empolgada. Eu tava falando de um assunto que eu gosto e dá aquela empolgação. É verdade, a gente nem sente na adrenalina. Passou rapidinho. E aí? Mas então, peguei o livro, né, pra ler no livro, porque eu tava lendo no Kindle. E aí eu pensei, gente, por que eu não falei pra Jéssica pra gente começar do começo do livro? Pelo Por primeiro. que não começamos do começo? Você não se questionou sobre isso? Aí eu pensei, bom, eu reli o texto umas duas vezes, porque toda vez que a gente lê Freud, encontra alguma coisa que a gente não leu, né? Impressionante. Tu já leu, tipo, a gente já leu, sei lá, 50 vezes e sempre tem uma coisa nova. Sempre tem, sempre tem. Igual aquele trecho que eu te mandei no Mal-Estar. Nunca li aquilo. Sim, Nunca é tinha me verdade. atentado. É Né? verdade. Mas aí eu pensei, bom, a psicanálise só começa, que a gente vai falar aqui hoje, do que é a psicanálise, de que se trata a psicanálise, né? A Sim. psicanálise começa com o abandono da hipnose. Então, Sim. Freud está falando isso nesse texto aqui, porque antes ele usava hipnose, método catártico, mandava os pacientes para o que hoje se chama de spa, né, para as piscinas, águas termais. Sim. Mas a psicanálise só começa mesmo de fato com o abandono da hipnose, que é o que ele fala aqui nesse texto. E ele deixa isso bem claro, né? Sim. Tanto que, de uma maneira ou de outra, quando ele vai fazendo ali toda a construção historiográfica, inclusive da psicanálise, ele já entende que foi um avanço o método catártico, obviamente, né, em comparação ao método hipnótico, e depois, mais ainda, quando ele vai implementar de fato a associação livre. Na verdade, enfim, ele vai tomar isso de uma paciente, né, e que também, enfim, de alguma maneira ou de outra, ele está deixando claro tudo isso aqui. Agora, uma coisa que é interessante, né? Se a gente escolheu esse texto para falar sobre o que é a psicanálise de modo geral, como é que a gente poderia apresentá-la, etc. É interessante porque o próprio Freud, quando ele escreve esse texto, ele também está fazendo isso, porque ele foi convidado a apresentar a psicanálise naquele momento ali, que é um momento muito inicial da psicanálise. Né? Se a gente parar para pensar, ele escreveu de fato esse texto em 1903, mas publica ali em 1904, 1905. Então, realmente é bem no início. Eu costumo dizer, inclusive, que o próprio Freud falava isso, que a psicanálise propriamente dita, na cronologia ali dos textos dele, ela de fato é apresentada a partir da interpretação dos sonhos. Porque até então a gente tem a vivência pré-psicanalítica, como a gente costuma chamar. Quando o Freud de fato vai adentrar na especificidade da teoria dele, é que a gente pode chamar de fato de psicanálise. Então, se ele escreveu esse texto aqui em 1903, significa dizer que estava bem no início mesmo daquilo que ele realmente considerava como psicanálise. Então, até a maneira como ele foi chamado para, enfim, para expô-la, ainda é muito inicial também, mas a gente já vê realmente alguns avanços, né? Sim, sim. O que você pensou aí? Que citações você chamaram mais atenção nesse texto? Então, eu fiz aqui algumas anotações do que a gente pode tomar aqui do texto e também tem trechos. O texto, primeira coisa, né, para quem não conhece o texto, ele é curtíssimo, tá? Acho que ele tem 4 páginas só. Tipo, ele é bem curto mesmo. Porque eu vou contextualizar aqui pro pessoal. Foi um amigo do Freud, o Lowenfeld, que, enfim, que pediu pro Freud escrever esse texto para apresentar a psicanálise, ou seja, o próprio Lowenfeld já estava utilizando a psicanálise, já estava gostando, inclusive, da psicanálise, desse novo método que o Freud estava implementando. E ele falou, olha, seria interessante se tu pudesse apresentar isso para o meu público também, porque eu vou publicar um livro agora e, enfim, eu queria ter um dos textos ali, enfim, desse meu novo livro, um texto que pudesse dizer o que é a psicanálise. É como se a gente tivesse, sei lá, uma pesquisa que tu gostas, né, sobre, por exemplo, psicossomática. Eu vou montar um livro sobre psicanálise de modo geral e eu falo, Raquel, escreve um artigo aí sobre psicossomática para adentrar nesse livro que vai ser uma compilação de artigos.
Foi basicamente isso que o Lowenfeld pediu para o Freud fazer. E aí o Freud escreve esse texto, tanto que ele escreve na terceira pessoa, que é muito engraçado. É engraçado. Não, quando eu li a primeira vez, eu falei, bom, quem escreve esse texto? É Freud ou quem? Mas outra coisa também interessante de falar para as pessoas é que, assim, esse aqui é um livro que todo psicanalista tem que ler. Todos esses textos aqui eu lembro, todo psicanalista. Eu lembro que quando eu fiz graduação, antes de eu começar a atender na supervisão da graduação, né, que não é fácil, eu lembro que, nossa, quando eu fui atender meu primeiro paciente, eu quase morri do coração. Foi horrível o atendimento, o paciente nunca mais voltou. Foi horrível. Sério? Sério. Nossa, eu atendi muito mal. Mas eu tava super nervosa. Eu tava nervosa, me sentia despreparada, sei lá. Eu não sei por que ele nunca mais voltou, mas assim, imagino que tenha sido por isso. Mas eu lembro que minha supervisora falou, meio que assim, não era uma obrigatoriedade, mas ela pediu, indicou, recomendou que a gente lesse esses textos que estão aqui nesse livro antes de a gente começar a atender. E foi bom, porque assim, a partir daqui a gente conhece o que é a clínica psicanalítica. Exatamente. Né? Exatamente. Como é que o Freud pensou isso, né? Aliás, é bem interessante, inclusive a maneira como eles organizaram isso aqui na Autêntica, porque a gente pode perceber, inclusive, os próprios avanços que o Freud vai fazendo dentro da própria teoria dele e da prática dele, que eu acho que é o mais importante aqui nesse sentido, né? Por exemplo, se a gente ler esse texto aqui, que é um texto aqui datado de 1904 por conta da publicação, mas ele é um texto de 1903. Se a gente ler esse texto e a gente ler, por exemplo, a questão da análise leiga, que é mais lá para o final, a gente já vê a diferença, de fato, inclusive da maneira como o Freud está montando isso para a gente. Tu falaste disso agora, eu sou supervisora de clínica psicanalítica na faculdade, né? Lá na Estácio. E antes deles começarem a atender, a gente precisa passar pelo menos uns 2 meses lendo praticamente todos os textos que estão aqui. Porque acho que isso que é interessante. Eu não sei, eu não vejo isso muito no Lacan, propriamente dito, mas no Freud eu vejo um cuidado e um apreço muito metodológico do Freud, de explicar, literalmente pegar na mão e falar, olha, é isso aqui o beabá, essa aqui é a base, sabe? Se tu entender isso daqui, pelo menos de base, tu consegues pelo menos chegar lá para atender, sabe? Eu não vejo isso de maneira alguma no Lacan. Eu acho que o Lacan tem menos paciência, inclusive, nesse sentido. Ele só joga e te vira, entendeu? Freud não, ele é um professor de fato. Né? Isso fica claro, inclusive, pelos textos dele. Ele é muito didático, né? Muito. Freud é didático. E, bom, e é o que a gente estava falando em uma das lives que a gente fez, a gente falou sobre isso, que Freud escreve para ser compreendido. Sim. Né? Ele quer ser compreendido, ele quer que as pessoas, mesmo as pessoas leigas, né, comprem os livros dele, compreendam a teoria dele, leiam. Eu acho que ele tinha a crença de que se as pessoas soubessem um pouco da psicanálise, e eu acho que isso é real, mesmo sem fazer análise, isso ajudaria na vida delas. Sim, eu concordo também. Muito embora seja custoso, seja duro, seja insuportável por vezes, mas eu realmente acredito na psicanálise. Eu não somente por uma mudança minha mesmo, porque seria uma coisa simplesmente muito pessoal, funcionou para mim, mas eu realmente vejo mudança nas outras pessoas a partir da psicanálise. E é isso que a gente sempre conversa. É muito triste quando algumas pessoas de antemão já têm uma algeriza da psicanálise sem vivenciá-la de fato, porque seriam pessoas, inclusive, que teriam ganhos com a psicanálise. Ela não é esse demônio que todo mundo pinta dela, né, no final das contas. E quando você pega, por exemplo, um texto desse, que é um texto introdutório, do método dele, a maneira como ele chama, inclusive, né, o método psicanalítico freudiano, especificando o que é essa nova terapêutica dele, que já reconhecia, de fato, como uma nova terapêutica a ser implementada. Quando você pega e você vê de onde é que ele saiu e para onde é que ele construiu, né, onde é que ele estava construindo naquele momento, você vê que é uma coisa muito, assim, muito interessante de se colocar em prática para tentar ver como determinados sujeitos, ele até coloca isso lá para o final, né? Ele deixa bem claro que não é para todo mundo, mas as pessoas que poderiam de fato exercê-la, poderiam fazê-la, teriam ganhos realmente, que ele já conseguiu vislumbrar isso na prática. Então, nesse sentido é bem interessante, porque muito embora seja um texto muito rudimentar, muito, muito precoce, ele já consegue mostrar que há ganhos de fato quando você consegue executá-la, né? Enfim, e obviamente da maneira
como você consegue executá-la. Vai depender também muito daquele que está executando ali juntamente com você. Por isso que quando falaste, olha, quando a minha supervisora falou que era importante que a gente pudesse pelo menos acessar esses textos, é muito disso. Desse outro sujeito também estar preparado, minimamente que seja, para ele poder implementar isso que já estava sendo fomentado na prática. É isso. O Freud estava colocando isso na prática e dizendo para as pessoas que estavam ao redor, olha, funciona, eu estou conseguindo executar isso. Então, quando, por exemplo, o Lowenfeld vem pedir para ele explicar isso, é porque o próprio Lowenfeld já estava implementando isso na prática dele. E que foi muito disso que começou, né? Se a gente vai pensar, os adeptos da psicanálise, eles foram muito orgânicos. Ou eles vivenciaram isso por conta própria, ou eles viram pessoas que vivenciavam e viam que realmente havia modificação e eles começavam a querer implementar isso na prática deles. Né? Então, essa construção também é muito orgânica da psicanálise. Eu não conhecia aquele vídeo que tu publicaste do Paulo Schiller, né? E muito, muito interessante, muito bonito, né? Ou seja, eu pensei nele. Pra que tu tá fazendo isso? Eu tenho uma puta transferência com ele e eu já fiz uma sessão com ele, né? Fizeste? Então, porque eu queria mudar de analista na época das eleições, porque já falei, minha psicanalista é de esquerda, né? E eu tava na dúvida e tal, aí eu pedi uma sessão com ele. E aí, no final da sessão, ele falou assim pra mim, tá, mas por que você quer fazer análise comigo? E aí eu falei, porque você me lembra meu avô. Olha de onde vem a transferência. Eu tenho uma mega transferência com ele, porque ele me lembra meu avô. Mas eu só sei disso porque eu faço análise. Claro, exatamente. Né? E é interessante isso. Eu não sabia dessa segunda parte que tu tinhas feito uma sessão com ele. Mas é esse o movimento no final das contas, né? Por exemplo, nossa, eu sou louca pela minha analista, mas eu sempre digo que eu queria muito que a minha supervisora fosse minha analista, por exemplo. E muito provavelmente, se eu fosse fazer com ela, aí eu queria que, enfim, a minha antiga analista fosse minha analista. É isso, a gente fica idealizando no final das contas. Exatamente. E, enfim, mas de todo modo, minha supervisora é minha analista. Eu acho que ajuda. Eu gosto. Tu consegues funcionar bem? Consigo. Sendo que assim, algumas vezes é difícil, mas eu consigo separar bem. Desde o início, ela é minha supervisora. Sim. Mas assim, eu já várias vezes era dia de supervisão. A Jaque do grupo, nosso grupo tá aí também, do grupo de psicanálise política. Oi, Jaque. E é dia de supervisão e eu sentia que precisava de análise. E aí eu falava, Marilena, eu posso fazer análise hoje? Porque eu tô precisando muito. Sim. E aí a gente fazia análise, aí depois fazia supervisão, enfim. Mas eu acho que ajuda. Eu acho que é bom. Sabes que eu tentei, teve uma época que eu perguntei, eu confio tanto na minha analista, enfim, e ela era caniana, então não seria um problema para ela isso. Eu confio tanto que eu cheguei a perguntar para ela se ela poderia ser a minha supervisora, né, numa época específica. E aí ela disse que não. Ela disse que não. Sim. Ela disse que não. Então, aí o Wallace falando, a minha analista tem a voz da minha mãe. Então a gente fala, gente, é isso. A minha analista se chama... mas ele escuta isso, né? A minha analista se chama Maria Helena. O nome da minha mãe é Marisa Helena. O nome da minha analista anterior era Helena. Então, olha aí o significante. Sim, verdade. Eu disse, já tem tempo isso, mas eu disse uma vez pra minha analista que ela era igualzinha à minha avó. Aí eu cheguei em casa e falei pra Dani, falei, olha, hoje eu disse pra minha analista que ela era igual à minha avó. A Dani conhece minha analista, já viu, né? Ela disse, nossa, mas não tem nada a ver. Mas pra você também. É isso, alguma né? coisa ali, algum traço que te lembra tua avó, Exatamente. Né? Exatamente. Bom, o texto, inclusive, até tirei aqui, né? Que o Lowenfeld, o texto não, o livro, né? O nome do livro que o Lowenfeld estava compilando para poder publicar se chama Os Fenômenos Compulsivos Psíquicos. Não tem tradução no português, tá? Ele só está em alemão. Ele ainda não foi traduzido, acho que nem vai ser, porque o Lowenfeld não é um autor conhecido. Mas, aí uma curiosidade, era um dos autores preferidos do Freud. Isso é bem interessante. Tanto que o Freud só aceita. Pois é, o Freud só aceita porque ele admirava muito o Lowenfeld. Tanto que ele tinha o Lowenfeld como autor quase que de cabeceira, entendeu? No final, aqui na nota do final, eles mostram isso. Contribuição
de Freud para o livro do Lagerfeld. E aí, eu acho que ele fala aqui. Que era tipo um livro de cabeceira, é verdade? Exatamente, exatamente. Então, por isso também que o Freud aceita. E, assim, o Freud ele tem isso em alguns textos dele. Por exemplo, quando ele publica os dois verbetes psicanalíticos, que ele vai falar o verbete é psicanálise e libido, ele só publica porque pediram para ele compor uma enciclopédia que estava sendo realizada à época. Então, em alguns momentos, não são somente esses, a gente tem outros textos que fazem parte disso. Por exemplo, um texto que eu não conhecia, eu fui conhecer há pouco tempo porque eu estou montando o meu projeto de pós-doutorado e eu vou falar de direito e psicanálise agora. E eu não engraçado, eu não conheço esse texto porque ele não tem tradução. Olha que coisa interessante, ele não tem tradução pela Imago. Ele só tem tradução pela Companhia das Letras. Isso é bem interessante porque a gente imagina que só que tem a tradução completa aqui no Brasil é a Imago, né, de todos os textos. Mas não é verdade. Por exemplo, tem textos que a Companhia das Letras tem que a Imago não tem. Isso é bem interessante. E esse texto é um texto assim pouco conhecido. Normalmente ele é conhecido por quem estuda essa vinculação entre direito e a psicanálise, que é um texto em que o Freud vai discutir como é que a psicanálise poderia ajudar a gente a encontrar a verdade nas narrativas que são tratadas, por exemplo, em tribunais, sabe? Então, quando alguém vai falar um relato ou alguém vai contar uma situação e aquilo ali vai ser passível de um processo judicial, como é que você pode saber se aquele discurso ele é verdadeiro ou não? E aí, enfim, eu fui... Qual o nome? Oi? Qual o nome do texto? Peraí, que eu não lembro de cabeça, mas eu tenho aqui. Eu vou te dizer. Gente, eu não sabia desse texto, acho que eu nunca li. Pois é, ele é pouquíssimo conhecido, pouquíssimo mesmo. Alguma coisa com processo jurídico. Eu vou já te dizer que eu tenho ele aqui, tá? À mão pra mim. E aí, enquanto eu abro aqui meu computador, que ele é um pouquinho lento... Ela falou aqui, né? Comentou. Minha mãe é Nazaré. O nome da minha letra também é Nazaré. E a gente acha que essas coisas são da ordem do acaso. Não, né? eles são à toa. É por acaso. Né? Coincidência. Exatamente. E aí ele escreveu esse texto também, que eu vou ver agora aqui para vocês. Ele escreveu esse texto a pedir, aqui ó, a psicanálise e a determinação dos fatos jurídicos. Eu nem sabia da existência desse texto. Pois eu preciso ler esse texto, quero. Vou te mandar. Eu consegui só baixar, porque como ele não tem na Imago, é difícil achar. Mas eu consegui, tipo, como é que se diz? O download dessa edição da Companhia das Letras e peguei só esse texto. Porque ele é bem difícil. E como eu não tenho nenhum... Acho que tu tens, mas eu não tenho nenhum volume físico da Companhia das Letras. Só tenho em PDF. Porque, enfim, eu só achava bonito, mas pra mim nunca... Mas a tradução é ruim. E aí, enfim, esse texto, por isso que eu lembrei disso agora, também foi pedido pelo Freud. Era um amigo dele, que era jurista, e pediu para ele ajudar, porque, enfim, estavam com problemas lá para poder conseguir encontrar ali o discurso verídico no que as partes do processo relatam. E aí o Freud foi lá, e é um texto bem interessante, porque é um texto precoce, salvo engano, ele é de 1906, mas ele é um texto bem interessante porque o Freud já de antemão diz que é uma tarefa impossível. Você simplesmente, através da psicanálise, inclusive, querer afirmar se determinadas narrativas são verídicas, factualmente dizendo, né, ou não. E que é uma discussão que depois vai ser tomada pelo próprio Lacan para isso, né, para fazer aquela discussão entre a verdade, entre os fatos, que tem uma especificidade na psicanálise. Eu estava até discutindo esses dias agora, acho que foi ontem. Foi ontem que eu tive supervisão com os meus alunos. E uma das questões que a gente estava discutindo é isso, né? Mas é uma coisa também enfim, de quando você está iniciando na clínica. Talvez uma das maiores angústias dos meus alunos na clínica, para além, né, de acreditar que nunca está bem totalmente para atender, etc., mas é de tomar como uma verdade absoluta o discurso dos pacientes. E é uma coisa que eu sempre digo para eles, cara, se vocês forem por esse caminho, vocês vão quebrar a cara. Porque se você tomar como factual, ou seja, como uma realidade factual, você só vai conseguir ler através dessa premissa. Isso vai bater, obviamente, nas suas predileções pessoais. Então, nesse sentido, eu adoro o que o Lacan fez. O discurso do paciente é ficção. Acabou. Independentemente se acontece ou não, é ficção. E tem sempre uma pergunta assim, e se o paciente estiver mentindo, não sei o quê, né? Pergunta clássica, né? E você está falando que o Lacan fala essa questão da ficção e o que o Freud vai chamar de realidade psíquica. Exato. É a realidade do
paciente. Aquilo para ele é verdade. Se é verdade ou não, de fato, não importa. Exatamente, exatamente. E foi basicamente isso que ele tentou demonstrar no texto. Ou seja, já mostrando que a psicanálise tem uma maneira específica de trabalhar e de lidar com isso. O que é muito complicado, já só abrindo parênteses para a gente voltar aqui para o texto, mas é muito complicado quando a gente é chamado para responder em determinados lugares no social, por exemplo. Né? Que você parece que tem que afincar determinadas realidades da externalidade, digamos assim. Em que você tem que desconsiderar completamente a realidade psíquica. Não, me diz, é verdade ou não que ela foi estuprada? Né? Se você for, sei lá, responder no processo judicial. É verdade ou não? A criança foi ou não abusada? Isso é muito complicado, porque pedem pra gente um lugar que talvez seja um lugar muito falacioso. Eu sempre, quando a gente está discutindo essa questão, eu sempre lembro de um filme que é um filme, assim, ficcional, mas que é a realidade no nosso dia a dia. Que eu acho que tu já deve ter visto, não sei, aquele filme que se chama A Caça. Eu já fiz análise dele. Eu amo esse filme. Esse é. filme explica a teoria freudiana, assim, né? O início, isso é importante também falar. Sim. Porque o Freud, ele foi mudando a teoria dele conforme ele ia atendendo. Porque no início, as pacientes dele falavam, eu fui abusada, eu fui abusada. Ele, peraí, todo mundo foi abusado? Como Exatamente. assim? Né? E Exatamente. aí ele fala, bom, ele manda a carta pro Fliss, é pro Fliss que ele manda? Não acredito mais na minha neurótica. Tá todo mundo mentindo. Peraí, alguma coisa aqui tá errada. Sim. E aí ele percebe que esses relatos de abuso não eram realidade de fato, eram realidades psíquicas. Tinha a ver com o desejo inconsciente, com a questão toda edípica, mas elas não tinham sido abusadas de fato. Sim. Né? Então, aí ele muda a teoria dele. Então, assim, tem mudanças ao longo de toda a teoria. Exatamente. Né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando a gente escuta um relato de abuso, eu estava até falando isso com a minha supervisora na última supervisão. Eu estava questionando sobre isso. Eu escutei na última semana isso, um relato de abuso, mas a própria paciente questionando se aquilo era verdade ou se era ficção. Então ela questionava. Eu acho que eu fui abusada por tal pessoa. Só que eu não sei se eu realmente fui abusada. Então, assim, o analista não vai falar assim, não, claro que você foi. Não, o analista vai falar, me fala mais sobre isso. Né? E aí a pessoa vai associar, vai trazer o que ela que recorda. Se é realidade de fato ou não, não importa. Não importa. E é muito difícil isso para determinadas pessoas escutarem, porque elas já ficam numa defensiva acreditando que a gente endossa determinados lugares de violência, quando que, na verdade, é completamente o oposto disso. Nossa, eu poderia dar 50 milhões de exemplos em relação a isso. Te dar só um exemplo pontual. Eu atendi uma vez uma moça que ela havia sofrido, na verdade, ela sofria constantemente inúmeros abusos, segundo o que ela relatava, né? Então, ela foi abusada sexualmente, ela foi abusada fisicamente, psicologicamente, ela sempre era constantemente abusada. E aí, ela fazia parte de um coletivo, né, um coletivo feminista, e nesse coletivo, ela contou o que havia acontecido, enfim, de um chefe dela lá, que era conhecido daquelas colegas lá daquele movimento coletivista, e ela contou, enfim, que o chefe havia a violentado, e o que as colegas fizeram? As colegas daquele movimento falaram, não, você vai denunciar, porque o que ele fez, você não pode ficar impune, etc. E ela dizia para as colegas dela, não, mas eu não quero denunciar, ela não queria denunciar. E as colegas passaram por cima dela e foram lá e denunciaram. E quando ela traz para mim, ela diz, bom, eu fui abusada duplamente, porque elas também passaram por cima do meu desejo, tal como ele passou quando ele me violentou. Olha como isso é complicado. Porque jamais uma pessoa na realidade externa, digamos assim, no social, vai entender que elas abusaram. Pelo contrário, vai entender que elas cuidaram dela. Não, mas tinha sim que cuidar, tinha sim que denunciar, porque ela não estava em condições. Mas pera lá, você não respeitou, inclusive, a autonomia dela. Por que isso também não seria um abuso? É muito complicado. Também, outra coisa que as pessoas não entendem, e não é fácil realmente entender, é a posição dela. É a posição que ela ocupa. Sim. Ela se deixa de forma aí, a gente pode falar de forma inconsciente, abusar. Sim. Né?
se coloca nessa posição para ser objeto de abuso, né? Os outros abusam dela, estão sempre abusando dela. Então, por que ela também se permite estar nesse lugar? Por que ela não sai desse lugar, né? Isso é insuportável para falar hoje em dia, né? Por exemplo, se pega um recorte que a gente está falando sobre isso aqui e jogam de maneira descontextualizada... A gente é cancelada, acabam com o nosso... cancelam o nosso CRP, enfim, a gente... Nossa! Não seria nenhum prejuízo para mim cancelar meu CRP. Na verdade também não, para mim também não. Mas enfim, não quero ser cancelada nesse sentido, até porque... Bom, eu lembro que tu falaste que era um saco ser cancelado. É um saco. Mas assim, a questão é o que o Freud questiona, né? Tem aí... A gente tem um inconsciente, tem esse impulso inconsciente, tem a nossa história que está recalcada e que vem à tona em análise, que a gente vai compreendendo, mas tem esse questionamento. Por que você está se permitindo ficar nesse lugar e ser abusada? Por que você não sai desse lugar? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você está aqui se queixando? É uma pergunta necessária. É isso que as pessoas não entendem. Pode parecer cruel, pode parecer muito duro, pode parecer violento, mas é uma pergunta necessária para que haja mudança de posição subjetiva. Senão o paciente fica girando junto com você no gozo. Você também é produto do gozo dele. Continua nesse lugar de vítima, né? Sempre. Exatamente. E tu não vai fazer nada com isso. É isso que é o mais interessante, porque na medida que tu pareces cuidar do outro, quando tu não implicas nesse processo, não, eu sou bonzinho, eu só tô cuidando dele e etc. Só que tu não percebes que tu és muito cruel, porque tu não dás possibilidade dele sair dessa posição. Então ele fica debaixo da tua asa, tu fica já acalentando, mas ele continua na mesma posição eternamente. Isso é muito mais cruel do que você falar qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. A pergunta que o Freud fez pra Dora. Imagina. Enfim. Mas explica a questão do gozo que você estava falando, porque essa é um conceito complicado, assim, que você estava falando. Ele fica nesse lugar de gozo. Explica para as pessoas um pouco o que seria isso. Trocando em miúdos, é basicamente você ficar numa posição de sofrimento, mas que você obtém prazer disso. Que você faz justamente... né? Exatamente, justamente porque é uma posição prazerosa. E isso é bem complicado porque socialmente a gente tem dificuldade de enxergar como é que a gente poderia ter prazer em determinadas posições. Mas psiquicamente a gente não tolera, como é que eu posso dizer? A gente não toleraria ficar em determinadas posições se não tivesse algum tipo de ganho ali. A gente não toleraria. Isso é impossível pra gente psicicamente. Se a gente está ali, de uma maneira ou de outra, há um ganho também. Por quê? Porque os nossos afetos eles são binários nesse sentido. Nunca é só ódio, nunca é só amor, nunca é só prazer e nunca é só desprazer. Isso vai ficar brincando ao mesmo tempo ali e a gente vai ficar, no final das contas, é disso que a gente está falando, gozando naquele lugar, ou seja, obtendo prazer no desprazer, no final das contas. Né? E é isso que o Freud observa, né? Já para a gente retomar aqui ao texto especificamente dito, o Freud observa isso e por isso que ele vai dizer, ele vai deixar isso bem sinalizado, inclusive, que a hipnose, por exemplo, ela não tira ela não leva, na verdade, o paciente a entrar em contato com determinados conteúdos. Pelo contrário, ela desliza desse lugar. Ele utiliza literalmente essa palavra, né, que a hipnose deslizaria, né, desvirtuaria esse lugar. Por quê? Porque quando você submete o paciente a um estado hipnótico, você o sugestiona a entrar nesse estado hipnótico, não é ele que faz todo o processo que ele deveria fazer. Então, por isso que o Freud vai fazendo essa mudança. Ele deixa isso bem claro no texto. Ele sai da hipnose para passar para a associação livre, porque ele modifica, inclusive, a posição. O paciente, nesse sentido, não é mais uma figura subjugada àquela figura de autoridade do médico. Agora, ele é o protagonista da própria vida dele, inclusive associando livremente. É por isso que, por exemplo, a gente não antecipa os lugares para o paciente, a gente não significa os objetos, as situações para os pacientes. A gente deixa, ainda que na repetição dele, e, enfim, por vezes na prolixidade ali da linguagem dele, a gente deixa com que o próprio paciente faça o caminho. Né? Então, você não fica, no final das contas, sinalizando, olha, essa palavra que você está querendo dizer aí, sei lá, é sofrimento, você quer dizer que você estava sofrendo. Não, você não quer dizer nada. O que você estava dizendo de fato?
Qual é a palavra que você está utilizando? Uma coisa que a gente sabe disso, mas é uma coisa bem importante, sobretudo para quem está iniciando agora, para quem não é da área entender, as palavras, elas têm muita potência dentro da sessão analítica, elas não são à toa. Nenhum paciente vai usar uma palavra à toa, isso é muito importante de se dizer. Essa palavra é porque está na moda. Não, mas se ele utilizou é porque tem um significado específico para ele e que tu precisas trabalhar em cima disso. Aliás, quando o paciente está utilizando muitas palavras que são comumente utilizadas por conta de um modismo de fato do social, você precisa fazer com que ele fale sobre aquela significação para ele da palavra. Então, sei lá, o beabá de hoje em dia, né? Relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, né? Os bandos diagnósticos psiquiátricos que eles já trazem pra gente. A gente nunca aceita isso como uma verdade absoluta, como se a gente já soubesse, inclusive, disso. Ele falou que ele tem TDAH. Eu já conheço o TDAH, já estudei psicopatologia, eu já sei do que se trata. Não, você não sabe como é o TDAH para ele. Né? Você não sabe o que ele está entendendo como TDAH. Né? Então, a gente sempre pede para que o paciente fale, inclusive, daquilo que já é de comum acordo no social. A gente faz uma coisa que eu escutei esses dias agora, que é bem interessante, eu nunca havia ouvido nesses termos, mas é bem, enfim, resume muito bem o que é a nossa clínica. A gente sai de uma clínica do sintoma para passar para a clínica da fantasia. O Jacques Lamilleri fala disso. Ele diz que a gente está vivendo hoje em dia numa clínica sintomática. Por quê? Porque a gente aceita de antemão os diagnósticos da psiquiatria e trabalha em cima deles, como se fossem verdades absolutas. Né? E a clínica da fantasia é justamente você fazer com que o paciente fale especificamente da significação daquilo que ele está trazendo para você. Porque aí sim você consegue reconhecer qual é a narrativa e o discurso dele por trás daquilo que ele está levando. Então, quando você encerra, por exemplo, o paciente chegou e disse que ele é depressivo, e você encerra aquilo ali, você está trabalhando na clínica do sintoma, porque você, na sua concepção, você já sabe o que significa aquilo ali. Agora, quando você pede para ele falar sobre aquilo, você trabalha na clínica, que é a única clínica que poderia ser possível para a gente, que é a clínica da fantasia. Ou seja, discurso sobre aquilo que você acredita que se trata a sua problemática. Né? Porque o diagnóstico, eles fecham um sentido, né? A gente estava falando isso hoje lá no grupo de psicossomática, né? Então, se você vai no médico e ele te dá um diagnóstico, te explica a origem orgânica daquele diagnóstico, fechou. Exatamente. É aquilo e pronto. A psicanálise, e a gente estava falando disso, né? Qual o lugar do médico e qual o lugar do psicanalista? O lugar do médico é de responder. Ele está no lugar de mestre. Ele vai nomear. Então, quem responde numa consulta médica, quem dá nome, enfim, é o médico. Sim. Quem explica a origem. E numa sessão de psicanálise, quem vai responder é o analisante. É ele que vai dizer qual é o motivo que ele veio, né? Qual o motivo daquele sintoma, Então, o saber está em lugares diferentes. No médico, o saber está nele. Sim. Na psicanálise, o saber está no analisante, né? No paciente, no doente, né? Então, são lugares diferentes. E a questão da hipnose também, né? Porque se você vai em alguém que vai te hipnotizar, essa pessoa está no lugar de mestre. Exatamente. Depois, eu acho que, não sei se Freud ou Lacan falam sobre isso. E a psicanálise, o analista não fica no lugar de mestre, porque o saber está no lugar do analisante. Exatamente. Sabes que, estás falando disso agora, logo quando eu comecei a atender mesmo, enfim, a fazer supervisão e etc., a minha supervisora, ela falou uma coisa para mim, que ela disse que era o meu maior calcanhar de Aquiles. E depois eu dei, enfim, completa razão para ela, porque isso realmente, até hoje, de vez em quando, me acompanha um pouco, essa confusão de lugares. Porque eu vivencio diuturnamente o lugar, a função de mestre, e eu tenho que ir para um outro lugar, que é um lugar de não saber, que é um lugar, é isso, né, de dejeto, de resto, daquele que não responde. Isso é muito complicado. Por isso que eu sempre digo que as pessoas, sobretudo as pessoas que não estão na academia propriamente dito e que são clínicos dentro da psicanálise, eles por vezes têm muito mais facilidade do que aqueles que partem da academia para ir para a clínica. Né? Como foi o meu caso, eu comecei na academia depois que eu fui para a clínica, de fato. E muito por conta, obviamente, do meu processo analítico, porque eu não acreditava que eu iria para a clínica logo no início. Eu pensava que eu ia ficar somente na academia, que sempre foi meu sonho. Era ser professora, sempre foi. Eu só fui para a clínica porque
alguma coisa aconteceu no meu processo analítico que me levou para deixar de ser simplesmente aquela que é escutada para escutar os outros, né? Que é o processo que deveria ser o processo normal, né? De todo psicanalista, de fato. Mas não é um processo muito reconhecido aqui no Brasil, propriamente dito. Aqui a gente tem, principalmente, enfim, as pessoas que mais ganham destaque normalmente são pessoas que estão no lugar de mestre, que são aqueles que estão escrevendo, aqueles que estão publicando, aqueles que estão dentro das universidades. É muito comum isso acontecer também. Mas, falando inclusive de um ponto de vista bem próprio, se tem muito mais dificuldade de você conseguir abandonar um lugar que é muito fácil de se estar, porque é um lugar que te eleva, né? Ninguém vai colocar em xeque o teu conhecimento ali. O que acontece de vez em quando na clínica. Eu sempre uso um exemplo que é bem interessante, que uma vez um paciente meu, que é médico, que já tem uma questão com posição, com poder, com saber, etc., ele disse o seguinte para mim: olha, eu quero até escutar o que tu tens para me dizer sobre isso. Ou seja, eu quero até escutar, né? Me diz aí. Não é muita coisa, não é tão relevante assim, mas eu quero até escutar o que tu tens para dizer. O que jamais vai acontecer dentro da academia, por exemplo. Porque todo mundo só quer escutar o que eu tenho para dizer. Porque já entende-se, claro, de maneira fantasiosa, que eu tenho muito a dizer ali naquele lugar. Então, é muito fácil você cair num limbo em que você confunda esses lugares e você acabe atrapalhando, inclusive, todas essas... Melhor professor, inclusive. Imagina. É porque tá chegando as provas, já querem como, pessoal. Então, isso é bem interessante, porque é engraçado, não sei se tu sabes disso, acho que tu deve saber. A maior ferida, uma das maiores feridas narcísicas do Freud é que ele nunca foi necessariamente reconhecido como professor, né? O Peter Gay fala bastante sobre isso, principalmente no início, que ele, enfim, ele ficou muitos anos tentando de fato ter um reconhecimento específico como professor, né? Ganhar uma cadeira específica dentro da academia, dentro da universidade que o formou, que é a Universidade de Viena, e ele nunca teve de fato o reconhecimento que ele achava que ele deveria ter. Isso acontece em inúmeros momentos da vida do Freud. Acontece, inclusive, dele entender que ele não foi reconhecido como ele deveria com a criação da psicanálise. Enfim, acontece em vários momentos. Mas eu realmente acredito que a posição em que o Freud criou a psicanálise, ela foi propícia para a psicanálise se tornar o que ela, de fato, se tornou, no final das contas. Porque se o Freud tivesse partido de um lugar em que ele estava sempre em cima e não abdicasse de nada, nem da posição dele de médico, inclusive, talvez a gente tivesse um outro lastro do que é a psicanálise pra gente. Né? Por exemplo, não sei se tu conheces a professora Neuza Santos, aqui do Brasil. Ela era psiquiatra, ela que escreveu aquele livro que é famoso, principalmente nos estudos sobre temas raciais, etc., que se chama Tornar-se Negro. E ela escreveu também especificamente para a psicanálise um livro que se chama A Psicose, que é bem interessante. Ela tem um estudo bem interessante sobre a psicose dentro da psicanálise. A Neuza Santos, ela era psiquiatra. Só que quando ela começa a adentrar no campo psicanalítico, ela abdica da posição dela de psiquiatra. Ela literalmente abdica. Por quê? Quando ela recebe os pacientes, e que eram pacientes que deveriam ser encaminhados para psiquiatras, medicados, etc., ela não faz essa posição. Ela literalmente ela diz: não, você vai ser encaminhado para um colega meu. Eu não sou psiquiatra, eu sou analista. Isso é muito interessante, porque é realmente você abdicar de um lugar muito cativo de poder para você vivenciar de fato o que é a psicanálise. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Que é muito vaidoso você estar num lugar de saber, né? É o que o Paulo fala, né? É o que o Paulo fala. Ó, e a Aves também falou, melhor orientadora, sim, imagino. Mas é porque eu acho que essa questão de melhor professora, melhor orientadora, tem uma questão aí de você passar o que você sabe com paixão. Eu acho que todas as pessoas, pelo menos, eu tive essa transferência, minha analista, professores que eu gostava na graduação, sim, uma paixão pela psicanálise, porque assim, a psicanálise, quando você compreende ela, para mim também, eu acho a psicanálise apaixonante. Assim, teve uma vez, teve um aniversário meu, todo mundo morre de rir, tipo, nossos amigos, né? Eu não quase não bebia, né? Eu quase não bebo. Mas no meu aniversário de 30 anos eu decidi tomar um porre, né? Bebi. E aí eu fiquei falante pra caramba. Sim. Não parava de falar. Aí meus amigos ficaram zoando outro dia, porque eles falaram: você ficou 3 horas falando de psicanálise. A gente não aguentava mais. A gente
gente não aguentava mais você falando só de Freud. Vira e mexe, eles me zoam por causa disso. Mas é porque é apaixonante a psicanálise. Mas tava todo mundo lá escutando. Sabe uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, que para além, obviamente, da minha... Eu sou apaixonada pela psicanálise. E é óbvio que isso vai captar também outros. Tem determinadas matérias que eu nem tenho interesse nenhum, mas eu vejo a pessoa falando com tanta paixão que aquilo ali me interessa. Por exemplo, Gestalt. A matéria que me marcou na faculdade, uma delas certamente foi Gestalt, não por nada, mas pela professora que eu tive de Gestalt. Que ela é, assim, ela é absurda, ela é apaixonante. Assim, eu não concordo com nada, mas eu quero escutá-la falar sobre Gestalt, sabe? Então, é óbvio que isso também passa, né? Ou seja, como você já está inserido naquele processo de apaixonamento, é muito fácil você cativar isso também nos outros. Mas tem uma outra questão também, que, em relação à psicanálise propriamente dita, que faz com que os outros se apaixonem por ela de uma maneira mais fácil. É porque ela fala da gente. Então, por um processo identificatório, a gente se interessa, né? Então, por que a gente trai? Né? Ou por que eu, sei lá, eu tenho essa relação com meu namorado aqui? O que isso tem a ver com a minha infância? Quando todo esse processo, que é a teoria dela, de modo geral, fala da gente, é óbvio que a gente quer também conhecer aquilo ali para poder, fantasiosamente, achar que a gente vai se conhecer de alguma maneira. Sim. Então, essa é uma facilidade que a gente tem, porque mesmo que não seja da área, vou te dar um exemplo porque eu dou aula para inúmeros cursos, não somente cursos de psicologia, eu dou aula normalmente para cursos que têm a ver com educação ou com saúde, né? Agora, ciências jurídicas, porque eu estou dando aula para direito. É muito interessante como absolutamente todas as turmas que eu dou aula, eles se interessam, mesmo aquilo ali não tendo nada a ver com a formação deles, propriamente dito, né? Sei lá, eu dou aula para administração. O que diabos a psicanálise tem a ver com a administração? Mas eu faço ter a ver justamente trazendo com que eles peguem aquela cena primária para que eles se vejam ali naquele cenário. E é isso que chama, né? Porque eu tô falando deles. Então, até por uma questão narcísica, eles obviamente vão se interessar por aquilo ali, né? Sim. Mas quando a gente fala em narcisismo, né? Narcisismo é sempre o outro que é narcisista, né? Sempre com uma... Hoje, no senso comum, é sempre uma coisa pejorativa. Ah, sou narcisista, como se fosse uma pessoa egoísta, egocêntrica, né? Como se todo mundo não fosse, de certa forma, narcisista. Porque a gente está interessado, a gente quer falar da gente, a gente não quer escutar o outro, quer sempre espaço para falar, e tá aí o outro, né? O olhar pro outro, né? Então, uma coisa bem interessante que é engraçado, isso realmente é bem perdido hoje em dia. Eu sempre tive facilidade de escutar bastante, muito. As pessoas se aproximavam de mim, eu só escutava. Eu ficava ali interessada, de fato, na história delas. Eu pouco falava de mim. E isso é interessante porque isso é visto como uma grande qualidade de um psicoterapeuta, alguma coisa do tipo. É visto como uma grande qualidade porque isso está praticamente perdido. Todo mundo só quer falar de si e ninguém escuta o outro. Então, quando alguém minimamente se coloca no lugar de escutar o outro, nossa, essa pessoa ela é super, né, enfim, interessante ali naquele processo e tal. Porque é isso, a gente vive naquilo que o Christopher Lasch chama, né, cultura do narcisismo. Não por uma via psicanalítica, mas por uma via justamente de você exacerbar o eu e aplanar o outro. Você não tá mais afim do outro nesse sentido, né? Sim. E foi o que Freud fez, né? Se colocou aí no lugar de ouvir o que os outros tinham a dizer. Exatamente. E construir a teoria dele a partir disso, né? Exatamente. A partir do que esses pacientes dele estavam dizendo para ele. Ele estava ali escutando atentamente e foi assim que construiu a teoria dele, a psicanálise, né? Tanto que eu acho que é a Amy Von Wen, né, que fala... Eu não sei, não lembro qual é a paciente agora que fala, né? Ele cala a boca, né? Que manda ele calar a boca, né? Cala a boca, deixa eu falar, assim, algo assim. Né? As histéricas atrevidas, né? Cala a boca, doutor Freud, deixa eu falar, porque eu preciso, que eles falam, né? Limpar minha chaminé, ela fala algo do tipo. Sim. Né? E ele acata, né? É uma coisa bem interessante. Todo mundo pergunta isso. Ah, mas antes do Freud não tinha ninguém que escutasse. Antes do Freud não tinha alguém que falasse sobre isso. Gente, é uma coisa muito importante. Não é que antes do Freud o inconsciente não existia. Não é que antes do Freud não existia a transferência. Não é que antes do Freud não existia todas as significações que a gente tem na psicanálise. É que o Freud, ele se atentou para isso. E isso é dele, de fato.
Isso é tanto dele que teve um cara que veio antes dele que poderia ter criado tudo isso que é o Breuer e que não consegue olhar para isso. Pelo contrário, foge, né? Então, isso é mérito dele de fato, de estar disponível, muito obviamente por conta de um desejo de ter algo novo ali sendo criado. Essa era a maior missão dele de fato. Mas a partir do desejo dele e do desejo daquelas que queriam falar sobre si, ele conseguiu casar isso muito bem. E no final das contas, é literalmente uma analogia do que é a nossa clínica. Quem é o paciente que fica com a gente? É um paciente que está engajado junto com o nosso próprio engajamento. É por isso que são dois inconscientes interligados no final das contas. Se só o paciente estiver engajado e você não tiver, não vai ficar. E se só você tiver e o paciente também não estiver, também não vai ficar no final das contas. É uma coisa bem interessante porque muda muito de posição porque a gente tem aí de outras terapêuticas. Eu acho que esse texto ele mostra bastante isso. Qual é a especificidade da psicanálise? Por que a psicanálise não poderia estar em determinados lugares? Por que a psicanálise não poderia ser essas terapêuticas que querem se mostrar muito fálicas, como a gente poderia chamar, né? Não, o terapeuta ele sabe de tudo sobre você. Você vai lá e ele vai ditar como é que você deve levar a sua vida. Ele é quase que, é isso, né? Um coach que vai dizendo como é que você deve funcionar, etc. Não é assim que a psicanálise funciona, nunca foi assim que a psicanálise funcionou, de fato. Aliás, o Freud, logo no início, tentou funcionar de uma maneira que ele viu que não daria certo, e por isso que nem é considerado psicanálise, é pré-psicanálise, né, digamos assim. Mas a maneira como a psicanálise funciona e sempre funcionou é uma maneira de levar o outro a lidar com suas próprias questões, o elevando em detrimento da figura do mestre, no final das contas. Sim, sim. Né? E o Freud ele era isso que você falou, atento, né? Ele era atento, porque tem um texto que ele fala, peraí, tava todo mundo falando, todo mundo não, assim, tipo assim, ele tava vendo que vários médicos estavam falando que a histeria tinha relação com a sexualidade. Sim. Mas ele foi o único que levantou essa questão e foi ouvir sobre isso, porque ele já estava ouvindo também das pacientes dele e estava ouvindo outros médicos comentando, mas era como ele fala isso, né? Um segredo de alcova. Acho que o médico fala, ou ele fala. E aí ele se atentou para isso, e ele traz isso, e todo mundo fica chocadíssimo. Peraí, o que você está falando, né? Se nossa sociedade hoje, a questão da sexualidade já é um tabu, ainda é um tabu, naquela época, então, era mais complicado ainda. Exatamente. Mas ele se atenta a isso e ele traz isso, né? Com uma certa coragem. Porque ele recebeu críticas e recebe até hoje, depois, né, mesmo depois de 100 anos que ele morre, e a gente continua falando e batendo as pessoas continuam batendo no Freud, criticando o Freud, falando que tudo é sexo, porque não compreendem que é diferente, sexo de sexualidade, enfim. Né? Tem uma coisa bem interessante disso que tu falaste agora, né? De que até hoje as pessoas falam que pro Freud tudo é sexo. Isso é muito interessante porque quem vai levantar essa bola aí é a Rudina Scoop. Eu não havia realmente me atentado para isso ainda. A Rudina Scoop, quando ela fala nesse livro dela, O Eu Soberano, sobre a generificação, ela fala uma coisa que é muito sagaz. Ela diz o seguinte, olha, se os conservadores sempre bateram no Freud porque ele falava de algo que era proibido, que era a sexualidade humana, esses novos ativistas de gênero também estão batendo no Freud pela mesma questão, porque eles estão dizendo literalmente que não é mais sexo, é gênero. Então, você, em psicanálise, falar de sexo é um absurdo para ambos os lados. Olha que loucura. Olha como a psicanálise ela é nesse sentido laica, né? Ela pode apanhar de todo mundo no final das contas. Inclusive daqueles que dizem que estão dentro dela. Porque esses ativistas de gênero na atualidade, eles estão batendo em Freud justamente por o Freud dizer não existe sexo. Existe a diferença sexual, né? Existe a diferença anatômica entre os sexos. Sim, e quem fala também sobre isso, sobre essas discussões de gênero serem uma histeria, que é o Pondé. Tem uma fala dele, Verdade. postei, algumas vezes ele vai até fazer um curso sobre o Freud, porque o Pondé é fã do Freud, né? Ele é super... estuda Freud, ele vai fazer um curso agora e ele fala sobre... meio com Freud agora, né? Não é à toa, não é por acaso. Mas ele fala sobre isso e ele conecta. Sim. Depois eu posso até repostar esse vídeo. É bem interessante. Mas é isso. Vamos voltar ao texto? Sim, bora lá. Nesse texto aqui, Cadê? Ó, primeira coisa, como é que se diz? Uma curiosidade.
o Freud diz que foi o caso da Fanny Moser, né, que ele não usa o nome dela propriamente dito, mas eu já estou aqui traduzindo para todo mundo, que é o caso da paciente, o nome dela original era Fanny Moser, que foi esse caso que fez com que ele abandonasse o método hipnótico, de fato. Isso é uma curiosidade bem interessante, porque o Freud ele também vai dando as referências dele. Um dado interessante, o Freud lhe dá muitas referências durante todos os textos dele, muita. Ele nunca deixa de dar as referências dele, é muito interessante. Quando ele vai fazendo as novas edições, ele vai colocando como nota de rodapé as novas referências que ele vai introduzindo nos textos dele. Um cara que quase nunca dá referência, de fato, é o Lacan. Você tem que ficar passando de onde é que ele está tirando aquilo ali. O Freud não, até isso, metodologicamente, ele sempre é perfeito. Porque ele nos ajuda até nisso, ou seja, de dar a referenciação dos caminhos que ele tomou de antemão. Uma outra coisa que eu coloquei aqui também, para a gente falar, é que é nesse texto que está escrito aquilo que, enfim, que se transformou numa máxima na psicanálise, né? Que, basicamente, o Freud considera alguém saudável aquele que tem a capacidade de realizar e gozar, que é traduzido por aí também como trabalhar e amar. Amar e trabalhar, que a gente estava até falando sobre isso, eu até citei isso, você me corrigiu numa live anterior. Tá aqui, eu reli foi a texto, porque eu também eu lembrava como trabalhar e amar. Eu reli esse texto com essa tradução, Sim. porque tem isso também, quando a gente já falou, né? Que as traduções, cada tradução traduz de uma forma. Uhum. E ele tá falando aqui, o estabelecimento de sua capacidade, né? De realizar e gozar. Tá na página 50. E quando a gente vai pegar... cadê? Quando a gente vai pegar a palavra, inclusive, que eles colocam como a palavra original que o Freud utilizou, e a gente vai fazer a tradução de fato, fica muito mais correto, pelo que o Freud deixou pra gente, realmente essa tradução principalmente do gozar. Fica muito mais correto do que simplesmente colocar como amar, que ficaria muito mais romantizado naquilo que ele queria realmente colocar pra gente, mas fica mais romantizado, mas também fica muito mais delimitado no final das contas. Quando você coloca no âmbito do gozar, você está colocando no âmbito mais generalista da própria sexualidade, de modo geral. Então, isso é interessante se atentar. Blá, blá, blá. Eu coloquei aqui um dos pontos, que é isso que a gente está falando, que ele fez inúmeras digressões, até mesmo historiográficas, para chegar até o que ele tem hoje, que se chama psicanálise. Então, ele vai fazendo rapidamente, tá, gente? Ele não faz isso de maneira pormenorizada. Ele vai colocando assim, sei lá, em 3 parágrafos, meio que a história geral até chegar à psicanálise propriamente dita e o que se vai ter agora dentro dessa psicanálise propriamente dita. Então, ele vai fazendo isso. É bem interessante, porque ele vai mostrando ponto a ponto do que, no final das contas, a psicanálise está trabalhando hoje em dia, como é que ele trabalha. Tanto é que ele faz, enfim, ele faz questão de demonstrar como é que um psicanalista trabalha com a psicanálise nesse momento aqui, que depois ele vai chegar lá no final para dizer para quem que ela pode servir, quem ela pode tratar, quem não vai conseguir aderir a ela. Enfim, que a gente precisa abrir um parênteses aqui. O Freud, ele tinha muitas reticências das pessoas que poderiam fazer o uso da psicanálise no sentido analítico, de fato, que poderiam ser analisandos, de fato. Isso vai se perdendo, entre aspas, porque vai se modificando com os pós-freudianos, tá? Então, quando vocês... Isso já chegou para mim, por exemplo, o aluno falou: professor, o Freud disse que a psicanálise não pode atender idoso, não pode atender criança, não pode atender psicótico, ou seja, não pode atender ninguém. Eu falei, calma lá. O Freud tinha essa percepção, principalmente por uma questão empírica, do que ele enxergava na clínica. Gente, ele também não conseguia dar conta de tudo, ele já fez bastante, né? Então, como a clínica dele parte de uma clínica específica, que é a clínica da neurose, e de um grupo dentro dessa neurose específico também, normalmente jovens adultos, ele tinha muita dificuldade de reconhecer isso, porque ele não teve tempo de atendimento, de fato, nesses outros âmbitos, né? Então, não teve tempo talvez, para atender pessoas mais idosas, não teve tempo nem disposição, talvez, não teve interesse, desejo de atender crianças. Ele faz meio que uma como é que a gente dá o nome? Uma supervisão, né, para poder atender o pequeno rancho. Enfim, então, esses marcos temporais dentro da própria psicanálise freudiana também são importantes para entender do porquê que ele enxergava dessa maneira. Eu estava comentando com os meus alunos de teorias psicanalíticas semana passada que a própria construção da psicanálise, se a gente for parar para pensar, e a maneira como Freud enxergava determinadas premissas, partem muito desse
pequeno mundo também que ele estava inserido dentro da própria clínica dele. E que a gente tem que considerar isso para a gente poder entender do porquê que ele fazia determinadas afirmações que hoje já estão completamente ultrapassadas, né? Imagina, se a gente falar hoje em dia de clínica da psicose, de clínica com idosos, com crianças, isso já é o nosso dia a dia comumente sendo utilizado, né? Tem que entender o contexto, né? Porque, por exemplo, ele fala aqui nesse texto, a partir de 50 anos, né? Já não atendo, enfim. Mas assim, as pessoas morriam com 60, né? Hoje as pessoas morrem com 90, 100 anos. Então, assim, com 50, você está na metade da sua vida, ainda é jovem, dependendo da pessoa, né? Como a pessoa se coloca, se posiciona, ainda é considerado uma pessoa jovem. E ele vai mudando isso ao longo do percurso, do entendimento dele, né? A psicanálise é, de fato, um work in progress, né? Ele começa de uma forma e quando chega no final da vida dele, já é uma outra psicanálise. Exatamente. Então, se você ler Freud, o início, né? Você não sabe praticamente, assim, sabe muito pouco a respeito do que é a psicanálise. E o que sabe ainda pode estar errado. Sim. Questão. Sim. Né? Como a gente estava falando da questão da teoria do trauma. Sim, né? Que isso aí é primordial, é essencial, a questão da realidade psíquica, né? Então, isso tudo, se você... Hipnose, por exemplo, psicanalista e hipnólogo. Meu, você não é psicanalista. Você não é psicanalista. Né? Ele está aqui falando que... Ele tem até um trecho aqui que ele fala, né? A hipnose encobre a resistência. E a resistência faz parte do trabalho psicanalítico. Sem resistência, não tem trabalho psicanalítico, porque a psicanálise se trata de um trabalho psíquico. Se não tiver esse trabalho psíquico, se um outro estiver te dizendo o que você deve fazer, tanto em relação à hipnose, quanto numa sessão de coach, isso não é psicanálise. Não é. Então, assim, coloca aí, coach, hipnólogo, psicanalista. Meu, tira o psicanalista. Pode ser coach, hipnólogo, mas psicanalista você não é. Sim. Né? E não tem como mesmo, né? Isso é uma outra questão que eu sempre falo. Mas isso é muita rigidez, não tem como você fazer algo para tentar englobar tudo. Cara, desculpa, não tem. Não tem, porque você tá. É isso, você tá fazendo e negando ao mesmo tempo. Como é que você diz para mim que você é analista, então você acredita no processo de associação livre, e você vai lá e hipnotiza seu paciente cagando com toda a associação livre? Então, é isso. Não tem como você realizar e negar ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. E novamente, como a gente sempre fala também, né? Não tem problema nenhum você escolher fazer o que você quiser ou desejar fazer. Só não chame do que não é. Né? Sim. Mesmo porque você confunde também o público. Né? Essa era a tristeza do Freud, eu acho que no final da vida dele, Sim. de certa forma, se a gente lê os textos dele, percebe isso, né? Ver o que estavam fazendo com a psicanálise dele. Porque, pô, a psicanálise era dele, a criação dele, e assim, ele é tão didático também, eu acho que por conta disso, porque ele queria que as pessoas trabalhassem com psicanálise de fato, não com outra coisa. Tanto que acho que ele fala disso num texto. Você quer trabalhar com outra coisa? Tudo bem. Mas não chama de psicanálise, não chama de outra coisa. Sim. Ele fala isso diretamente em relação principalmente ao Jung e ao Adler, né? Porque o Jung e o Adler, eles queriam continuar usando o nome psicanálise. Isso é muito interessante. Né? E é isso. Ele escreve aquele texto, principalmente da história do movimento psicanalítico, para colocar os dois no lugar deles. Não, pera lá, vocês não levaram as porradas que eu levei, vocês não aguentaram tudo que eu aguentei logo no início. Agora que é isso, né? Agora que eu consegui construir todo esse império, você vai lá e já quer sentar na janela do meu império. Não chame de psicanálise. Seja minimamente honesto. E eu sempre falo isso. Nesse sentido, foi bem interessante o fato desses dissidentes dele, os que criaram novas teorias, de fato terem criado novas teorias para sinalizar que não é a psicanálise, mas eu tenho o direito de criar uma teoria que eu acredito que, enfim, que tenha validade ali. Assim, completamente correto nesse sentido. Porque é isso, você não confunde também as coisas. Mas também algumas pessoas falam, né, psicanálise junguiana. Psicanálise. Não é psicanálise. Própria pessoa. Daí quando eu vejo a própria pessoa se denominando psicanalista e junguiano, daí eu falo, ela não sabe nem de Jung nem de Freud. Exatamente. Exatamente. Eu vi. Olha que loucura, né? Enfim, isso é papo para outra live nossa, mas
Vou só deixar aqui na Já vamos caixinha colocar já. Pra gente lembrar. Pois é. Eu vi esses dias, eu realmente não lembro o nome da pessoa, mas ele é meio que famosinho aqui no Instagram, sei lá, tem 80 mil seguidores e tal. Eu nem sei se 80 mil é considerado famoso, não sei. Mas ele tem, enfim, ele é famosinho aí, ele é tipo um terapeuta da logoterapia. Se eu vir novamente, eu te mando, porque eu realmente não lembro do nome dele. Mas ele, enfim, ele tá toda hora aí com propaganda paga, então é fácil de encontrar. Ele foi visitar esses dias, me mandaram, porque ele estava lá na casa do Freud em Viena. Por quê? Porque ele foi para Viena para gravar algumas coisas lá com, parece que herdeiros do Viktor Frankl, que ainda, enfim, que ainda residem lá e tal, e cuidam da casa do Viktor Frankl em Viena e tal. Só que ele não se contentou de, obviamente, né, olhar somente a casa do Viktor Frankl, ele foi visitar a casa do Freud. Cara, eu nunca vou entender isso. Eu realmente nunca vou entender isso. Como é que alguém se dá o trabalho, gasta dinheiro, tempo, etc., para visitar algo que você deveria visitar lá, sei lá, minimamente para estar aberto a conhecer aquilo ali, mas não, ele foi visitar algo porque ele já entende na cabeça dele, quase que delirante, que ele sabe tudo de psicanálise e foi ditando nos stories dele exatamente tudo que havia acontecido. Então ele literalmente disse, olha, a gente foi visitar e a gente realmente viu, né, que o Freud tinha um caso com a cunhada dele, porque o quarto dela ficava ao lado deles. Cara, Bom, assim, sabe? fonte, vozes da minha cabeça, né? Não, cara, é isso. É quase que delirante. Porque Uhum. você vai mostrar os fatos? Não, não me interessam os fatos. Eu prefiro ficar com a narrativa, que ela é mais interessante. Porque aí eu posso dizer, inclusive, que olha como o Viktor Frankl é muito bom. Porque ele jamais iria dormir com a cunhada dele. O Freud não. A gente tem que realmente esquecer, passar por cima e ir aqui fazer logoterapia. Ninguém me tira da cabeça que isso tudo é só por dinheiro. Ninguém me tira da cabeça. Não adianta. Porque você rebaixa um para levar o outro que você faz e, obviamente, você vende mais cursos por conta disso. Uhum. É impressionante, cara. É impressionante. É muito feio. E assim, essas pessoas geralmente são de direita e criticam o pessoal de esquerda por não viver, A não realidade. basear na realidade, não se basear nos fatos. Exato. Né? Então, assim, é hipocrisia puro, suco de hipocrisia. Né? Pô, é por Então, aí. Nesse sentido, o Freud estava certo, cara. É isso. É você ficar trocando de ilusões no final das contas, quando você fica ali preso somente. É isso. Eu estava escutando isso hoje, inclusive, do professor chamado Joel Gracioso. Ele é bem interessante. Ele é um professor de filosofia. Filosofia e teologia. E ele estava falando hoje sobre ideologia. Muito legal. Depois eu te mando o vídeo. Muito legal mesmo. E ele falou uma coisa assim maravilhosa. Ele disse o seguinte, olha, para quem diz, abre a boca e diz que conservadorismo é ideologia, eu digo o seguinte, bom, se conservadorismo for ideologia, eu não sou conservador. Porque ideologia é você perverter a realidade. Se conservadorismo é ideologia, ele também está pervertendo a realidade. Então eu não sou conservador. Cara, isso é perfeito, porque no final das contas é isso. E tá em todos os lados, é impressionante. É aquela coisa, né? Eu quero uma ideologia para viver, eu quero a minha ideologia, independentemente de qual seja no final das contas. Não. E quando, enfim, só abrindo parênteses aí pra galera, realmente o conservadorismo jamais poderia ser ideologia. Porque o conservador, de fato, ele tem um apreço à verdade. Isso, enfim, isso ninguém vai tirar de fato do conservadorismo. Aqueles que dizem que conservadorismo é ideologia não conhecem nem uma coisa nem outra. Só para, enfim, finalizar aqui esse parênteses. Sim. E quando a gente está baseado na verdade, quando a gente está buscando a verdade, a gente é humilde, porque se alguém falar pra gente, peraí, não é por aí, isso tá errado, você vai ser humilde e falar, peraí, eu errei. Porque acontece, Exatamente. nós somos humanos, eu errei, não conheço essa fonte, não, né? Enfim, não tem Exatamente. problema falar que não sabe. Hoje eu tava mega Exatamente. angustiada, né? Porque eu adoro psicossomática, estudo há um tempão, já li um montão de livro, mas a gente nunca sabe Sim, tudo, né? claro. E tava lá numa reunião, enfim, com o médico me convidou, o Bruno, e eu tava, meu Deus, se eu não souber responder alguma coisa, assim, é muito difícil, é um furo no nosso narcisismo aí, mostra pra gente isso, nossos furos, nossas falhas. Mas é isso, a gente não sabe tudo. Não li todos os livros, nunca vou conseguir ler. Claro. E tá tudo bem, né? Sim. Mas é, de certa forma, Olha, angústia. como dizer, se até o Freud é furado, cara, quem sou eu? Né? É. Voltemos ao...
Uma das coisas que ele vai fazer aqui também é que ele vai fazer a diferenciação, ele vai colocando de fato os conceitos, é bem interessante nesse sentido, porque é bem organizadinho. Então, para quem tem ainda, né, dúvida ou tem uma confusão sobre o conceito de catarse, o conceito de hipnose, o conceito de abreação, tá tudo isso posto de fato aqui pelo Freud. Ele vai realmente. Por que ele faz isso? Um adendo. Ele faz isso porque, como ele está explicando o que era para o que se tornou, ele precisa dizer exatamente o que era. Então, por exemplo, quando a gente abre aqui na primeira página, inclusive, do texto, na página 51 dessa edição aqui, para quem chegou depois, tá? Essa edição aqui da Autêntica. Quando a gente abre na página 51, no segundo parágrafo ele já começa a descrever o que é o método catártico. Então, eu vou ler rapidamente aqui só para ver como é que o Freud escrevia isso. Ele diz o seguinte: o procedimento catártico. Só falar uma coisa. Se vocês quiserem fazer pergunta, a gente vai responder no final. A gente vai ficar mais um pouquinho aqui na live e no final vamos responder as perguntas. Pode ir. Essa live vai ser um pouquinho grande, gente, mas aguentem aí. O procedimento catártico pressupunha que o paciente fosse hipnotizável e fundava-se na ampliação da consciência, que se instaura na hipnose. Ele tinha como objetivo o afastamento dos sintomas da doença e alcançava essa meta fazendo com que os pacientes regredissem até o estado psíquico em que o sintoma havia aparecido pela primeira vez. Então, no doente hipnotizado, surgiam lembranças, pensamentos e impulsos que até então tinham ficado de fora da sua consciência. E quando ele, sob intensas expressões dos afetos, tinha comunicado ao médico esses processos anímicos, o sintoma tinha sido superado e o retorno dele suspenso. Essa experiência repetida regularmente foi explanada pelos dois autores em seu trabalho conjunto. Aqui ele está falando do trabalho dele com Breuer no estudo sobre histeria, né? No sentido de que o sintoma estaria no lugar dos processos psíquicos reprimidos e que não chegaram à consciência, ou seja, seria uma transformação, conversão da última. Nesse momento aqui, que ele vai mostrando do que era relevante, inclusive, para eles realizarem, porque, como ele acreditava já naquele momento que se eles tivessem acesso à origem, inclusive, do momento em que o sintoma estava, obviamente, sendo construído ali, eles poderiam retirar aquilo do paciente. A grande questão que o Freud vai ver depois é que de nada adiantaria eles simplesmente acessarem a isso, supostamente acessarem, tá? Que depois a gente vai ver que nem é realmente um acesso de fato que a gente tem. Mas supostamente o médico acessar essa origem e relatar isso para o paciente, que isso não tem efeito algum. E aí é que vai ter uma coisa bem interessante para a gente explicar de maneira bem didática do porquê que não adianta nada você simplesmente ler a teoria para você ser psicanalizável. Não adianta você ler a teoria porque ela vai bater e ela não vai fazer frente à sua via conflituosa sintomática. Porque o sintoma, ele é uma formação de compromisso. Então, ele é muito forte. Né? Você está ali muito devoto, inclusive, porque ele está respondendo a uma outra premissa que você não faz nem ideia do que ele está, de fato, representando ali naquele momento para você. Então, é óbvio que ele não vai simplesmente por uma força da sua vontade, força da sua consciência, da sua lógica, do seu estudo, ele vai se desfazer da razão. Perfeito, é essa a palavra. Ele vai se desfazer, né? Então, é por isso que, na medida que a gente vai construindo com o paciente todo aquele entorno, a gente vai fazendo com que ele também tenha acesso próprio a isso. E não simplesmente é isso. A gente chegar e falar, olha, você traz sua mulher porque você tem um apego com a sua figura materna. Imagina, isso não tem efeito algum. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui. E assim, o paciente, o analisante, ele precisa... Não adianta o analista falar para ele antes do tempo dele compreender aquilo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer análise, eu tinha uma alergia, tipo, de ficar me coçando. Tinha uma coceira. Eu tinha uma alergia meio grave até, ficava com a boca inchada, com a mão inchada. Sim. E aí, assim, depois, minha analista já tinha sacado aquilo, o que era aquilo, há muito tempo. Assim. Sim. Mas eu demorei, sei lá, um tempão pra entender, pra sacar. E eu falei, Maria Helena, eu sei quando isso acontece. Toda vez que eu coço, assim, fico com essa alergia, porque eu fiz algo de errado, que eu considerava errado. Toda vez que eu fazia alguma coisa que eu considerava errado, eu tinha aquela alergia de ficar me coçando. Mas a minha analista, ó, já sabia, tinha sacado. Mas não adiantava nada ela me falar. Se ela tivesse me falado antes, deu mesmo a compreender. Sim. Eu precisei elaborar aqui, né? Recordar, repetir, elaborar. Trazer.
Aí ela falava, mas quando que isso aconteceu? Quando eu falei, né? Eu tenho essa alergia. Quando que isso aconteceu pela primeira vez? Quais foram as outras vezes? E repetindo, e trazendo. A análise é isso, se trata disso. E é literalmente esse percurso. Aliás, um texto pra gente ver depois. O recordar, repetir, elaborar. Né? Porque vai ter bastante ligação, porque é um texto, de fato, que demonstra o que é a clínica. É um dos meus textos preferidos, inclusive, nesse sentido. Porque a construção clínica é literalmente isso. É um recordar, um repetir na ação e um perlaborar posteriormente. É exatamente isso. Alguém falou aqui que me pede para me seguir, eu não aceito. Eu sempre aceito. Desculpa se eu não te aceitei, porque... não sei, pode ter passado, mas pede lá de novo que eu te aceito agora. Desculpa mesmo, tá? Eu sempre deixo. Eu só não deixo o paciente me seguir, mas todo mundo eu deixo. Enfim, a psicanálise se trata disso, né? E aí a questão da hipnose também, que ele está aqui falando, né? Peraí, que ele continua aqui. Eficácia, que eu grifei. Não era uma impressão única traumática, mas geralmente uma série dessas impressões. Porque o sintoma... Qual a página? A 52. A 52, tá. Tipo assim, porque as pessoas também pensam no senso comum, né? A psicanálise é um sintoma, sei lá, isso, né? Aí você relatou aí, descobriu, fez uma associação, isso deixa de acontecer, deixa de existir. Mas não é só isso, não é tão simples assim, né? Exatamente. Isso aí precisa... O sintoma não é só a partir de uma coisa que acontece. Um trauma, você cria, entre aspas, né? Um sintoma, essa metáfora que é o sintoma, e se esvai quando você, por exemplo, eu falei, é sempre alguma coisa que eu faço errado. Sim. Tá, mas eu ainda tive que falar muito sobre isso, até esse sintoma isso parar de acontecer. Claro. E ainda tem mais, né? Não há uma garantia, de fato, que haverá uma elaboração necessariamente do próprio conflito. Então, o sintoma realmente ele pode ser remediado, mas ele pode se transformar num outro sintoma também. Isso também é bem interessante. É por isso que esse processo de elaboração, de perlaboração, ele é muito extenso, ele é muito pormenorizado, para que todos aqueles tentáculos que estão se presentificando como sintoma, mas que têm a raiz do conflito, eles sejam de fato vivenciados. É por isso que, por exemplo, a psicanálise não é a clínica da rapidez, do fast food. Imagina, você construiu esse sintoma em anos da sua vida. Como é que você vai tirar isso do nada, do dia para a noite? Esse sintoma ele é muito caro para você. E ele é, de certa forma, uma defesa, né? Claro. Ele tá ali por um motivo, ele não tá ali por nada. Ele tem um motivo de existir, né? Exatamente. Exatamente. E nesse momento aqui, inclusive, do que tu estás falando, é que o Freud vai fazer a primeira vez, na verdade, que ele vai fazer isso de maneira bem direta, que é uma relação entre o recalque e a resistência. Ou seja, por que é isso? Por que houve o abandono da hipnose? Porque ele não conseguiu ver essa relação entre o recalque e a resistência tão plenamente como ele conseguiu ver, por exemplo, na associação livre. Quando ele coloca aqui, isso é muito interessante. Deixa eu só ver se eu consigo achar. Blá, blá, blá. Aqui, ó. Desculpa. Ele diz bem aqui, logo no finalzinho da página 54, ele diz o seguinte: a partir dessa experiência, Freud conclui, quando ele diz Freud conclui, ele tá falando dele, tá, gente? Falando dele mesmo. Exatamente. Freud conclui que as amnésias são resultados de um processo que ele chama de recalque e cujo motivo ele entende serem sensações de mal-estar. Ele julga sentir as forças psíquicas que trouxeram à tona esse recalque na resistência que se ergue contra o restabelecimento, ou seja, contra a melhora, quanto ao abandono sintomático, etc. Então, essa relação que ele vai fazer entre recalque e resistência, por que o paciente resiste no processo analítico? Muito por conta desse processo de recalque que está tentando protegê-lo de fato de chegar à origem daquilo ali. Isso realmente é bem interessante e é quase que primário dessa maneira organizada como ele traz. Ele já havia, obviamente, falado sobre isso na interpretação dos sonhos, de uma maneira bem en passant, mas aqui está bem direto, bem didático, bem organizadinho, de fato, nesse sentido. Olha, tem uma barreira do recalque, que é ela que dá ensejo, inclusive, para o processo de resistência no processo analítico do paciente. Então, isso está bem o beabá do que é a clínica para a gente, por exemplo. E eu ia falar também que a psicose. A hipnose é muito agressiva, a psicose também. É muito agressiva. É muito agressiva. Tem uma série que chama Candy. Fala de uma personagem, uma pessoa mesmo, de fato, né? Uma história de uma pessoa
e ela mata o amante dela. Tem uma situação, e eu não lembro onde está essa série. Mas ela mata o amante dela e aí querem dizer que ela não fez aquilo, ela não estava nas suas plenas capacidades mentais quando ela realizou aquele crime. E aí eles levam ela num psiquiatra ou num psicólogo que hipnotiza ela. Só que você vê como aquilo, como você não passa pelas resistências, você, né, tira ali, você tá, de certa forma, fazendo aquilo de uma forma que o Freud chamaria talvez, né, de selvagem, agressivo. Porque para você se dar conta de uma vivência traumática, uma questão difícil, poxa, leva muito tempo. A gente fala muito em análise porque a gente fica se defendendo daquilo que aconteceu de traumático na nossa vida. Exatamente. A gente, neurótico é aquele que não quer saber. Exatamente. Né? E aí a hipnose vai lá e puxa aquilo de uma forma completamente agressiva. Sim. Quais efeitos disso? Quais podem ser os efeitos disso, né? E aí podem ser diversos né? E perigosos. Sim. E tem uma coisa interessante, né? Dessa multiplicidade de efeitos que pode se ter tanto nas ações quanto nas próprias situações que vão, enfim, acontecer em decorrência disso. Hoje mesmo me perguntaram em sala de aula, Jéssica, sei lá, a pergunta girava em torno especificamente de... Estava dando aula de saúde mental, então a gente estava falando sobre delírio e alucinação, né? E aí um aluno perguntou qual era a origem de um delírio. Se eu não me engano, o delírio que ele estava falando era o delírio erótico, se eu não me engano. Qual era a origem simbólica, digamos assim, do delírio erótico? E a única resposta possível para isso é inúmeras. Isso vai depender da narrativa do paciente. Porque o delírio erótico criado pelo João é diferente do delírio erótico criado pela Maria. É completamente diferente. O fato do João acreditar que ele está num relacionamento, sei lá, com a Britney Spears, que ele nunca viu na vida dele, mas ele acredita que ele tem um relacionamento com ela, é diferente do porquê que a Maria acredita que tem um relacionamento com o chefe dela, que eles não têm um relacionamento na realidade factual. Então, não há uma única chave interpretativa, inclusive, simbolicamente falando, inclusive, do que aquilo ali significa. Eu acho que a melhor maneira da gente ver isso no Freud é na interpretação dos sonhos. Muito embora o próprio Freud ele tivesse deslizes em relação a isso, sobretudo no início, na prática clínica dele, em que ele, por vezes, por uma... talvez, enfim, por uma psicanálise meio apressada, meio selvagem também em algum momento, ele vai colocando em caixinhas determinadas significações. Ou seja, eu tenho determinados objetos que eu já vou elaborando o que significa aqueles objetos de maneira simbólica. Isso não, a gente não pode fazer isso na clínica porque a gente vai quebrar a cara. É claro que tem coisas que são, por vezes, pra gente, muito óbvias. Né? Então, o paciente fala que ele tá, sei lá, diante do obelisco. Eu tô vendo uma figura fálica. Ok, eu sei que é uma figura fálica, mas qual é a representação dessa figura fálica na narrativa do meu paciente? É isso que eu preciso considerar. O fato de eu saber que é uma figura fálica, isso não quer dizer absolutamente nada no final das contas. É furado de sentido, né? Nesse sentido. Ontem eu tive essa experiência. Estava atendendo uma paciente, ela falou uma palavra e a mãe dela chamava ela. Para mim, a minha interpretação daquela palavra era uma. E eu perguntei para ela, tá, mas o que você... Como é que você... O que você associa? Como é que você interpreta isso? Ela te chamava... Nossa, ela falou uma coisa completamente diferente do que eu pensava. Então, se eu for por mim, pelo que eu acreditava, se eu falar assim, eu entendi, né? Como eu estava te falando que foi uma paciente que estava me relatando um sonho, eu falei assim, ela falou de um chapéu, eu falei assim, sei que chapéu é esse. Não, já cortei. Eu sei da minha associação. Eu faço associação com uma coisa. O que ela faz, eu não sei. Exatamente. Eu não sei se ela não me disser. Sim. Isso é muito louco, né? É isso. Nesse sentido, a própria psicanálise, a prática clínica da psicanálise, nos tira dessa posição narcísica de você saber já de antemão do outro. Isso é muito louco, de fato, porque quando você vai se deparando que toda aquela... que também é um processo fantasioso seu, essa crença absoluta de saber determinadas questões. Quando você vai perguntando para o paciente e lidando com esses furos de que para ele significa uma coisa completamente antagônica do que significa para você, você vai começando a segurar a bola
e vai começando a replicar isso nos outros atendimentos, de que não, assim como eu não sei com o João, com a Maria, com a Fábia, eu não vou saber com o Cristiano, com a Flávia, etc. Então a gente vai começando a se adequar, inclusive, a essa função de fato, muito por conta da própria experiência clínica. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que talvez tenhas, inclusive, esse mesmo entendimento de que, cara, é só a experiência clínica que te dá um lastro, inclusive, analítico, que teoria nenhuma jamais vai te dar. Tu pode ler o livro que for, mas a experiência clínica ela te dá uma outra realidade que é somente algo que acontece ali, com os pacientes que tu atendes ali especificamente. Tu lê um monte de coisa na literatura que, quando vai para a prática, aquilo ali não casa de maneira coordenada. É por isso que eu adoro ler casos clínicos de psicanalistas que publicam que, entre aspas, não deram certo. Porque justamente nesse não dar certo, tal como no Freud, inclusive, é que a gente vê onde é que está acontecendo a clínica, de fato. Quando começa a publicar um monte de caso empoladinho, de que dá tudo certinho, de que associa corretamente, eu já sei que aquilo ali é tudo fantasia do próprio analista, né? Sim. E a gente também quer uma resposta, como sujeitos, né? A gente quer uma resposta que funcione para todo mundo, uma resposta global. Hoje a gente está falando isso nesse grupo que eu participei. Alguém perguntou sobre a neutralidade, como é que seria um analista acolher alguns casos mais difíceis e tal. Se teria uma resposta para todo mundo, para todos esses pacientes. Eu falei, engraçado que a gente escuta isso antes da gente ser psicanalista de fato, e quando a gente começa a atender e tem uma certa prática, a gente vê que é real. A gente é um psicanalista para cada analisante, para cada paciente. Perfeito. Então, para Márcia, eu me coloco mais assim, eu falo mais na sessão, eu tenho que falar mais, questionar mais, pontuar mais. Mas para Paula, eu praticamente fico sem falar nada durante a sessão toda, porque ela precisa falar muito. Então, eu fico pouco falo, pouco me coloco, enfim. Então, assim, em uns eu acolho mais, outros são mais fria. Sim. Então, a gente acaba sendo um psicanalista para cada analisante, e isso a gente só aprende na prática. Sim. É muito legal, né? Aquele documentário, A Rendezvous avec Lacan, né? O Encontro com Lacan, que mostra os pacientes dele, que absolutamente todos tinham uma narrativa completamente distoante do que era o Lacan dentro do consultório. Mas é aí que a gente tem um analista. Um analista, ele nunca é uno. Isso é uma realidade. É isso, né? Um cara que virar e falar, não, eu sou esse tipo de psicoterapeuta. De fato, você é um psicoterapeuta, jamais um analista. O analista não tem como ser um enquadramento fechado. Ele não tem como. Porque só acontece o analista na transferência com o paciente. É só ali que acontece o analista. A gente não é analista. É por isso que a gente é una aqui. A gente é una aqui, a gente não é múltipla. Porque eu tenho a maneira, enfim, que eu funciono normalmente com pessoas que eu tenho uma relação mais próxima, uma relação mais íntima. Isso já está fixado. Mas quando eu vou para uma relação que é uma relação de uma função completamente distante do que eu sou aqui contigo, eu não tenho como ser una. Imagina, eu sou múltipla. Porque é isso, com o Pedro eu sou de uma maneira, com a Maria eu sou de outra. Porque eu sou daquela forma, não sou nem eu. Mas é a função que eles me colocam naquele lugar ali. Sim. Então é sempre do outro para mim. É sempre. Sim. E é isso, só abrindo o adendo, desculpa te interromper, mas só para finalizar isso, que eu lembrei agora também de uma coisa bem importante, é isso que essa galera que está tentando reformar a psicanálise jamais vai entender. E é por isso que eles não são analistas. Eles podem ser militantes, eles podem ser estudiosos, eles podem ser o que for. Analistas eles não são. Porque eles jamais vão conseguir compreender isso. Porque quando alguém vira para mim e diz, não, eu tenho que ser engajado numa luta, por exemplo, antirracista, numa luta anti-homofobia, etc., na minha clínica, essa pessoa não é um analista. Ele pode ser um psicoterapeuta, não tem problema nenhum, querido. Sabe? Só não abre a boca para dizer que você é um analista, porque você não é. Porque o analista não é. Ele é uma função, no final das contas. Se for alguma coisa fechada, já não é analista. Exatamente. Certíssimo. Mas eu ia falar... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas é falar da questão da transferência. A gente estava falando da transferência, né? Que a transferência coloca a gente em posições diferentes aí. É isso. Também. É isso. Exatamente. É por isso que isso acontece lá. Engraçado, eu acho que tu já deve... Não sei. Tu já tiveste alguma situação em que tu encontraste um paciente na rua? Eu
Eu acho que já eu fingi. Não, já encontrei a mãe do paciente. Mas tá. eu fiquei na dúvida se era ela. Porque, assim, você atende online, às vezes é Sim, diferente. A pessoa, na sim. realidade, eu fiquei na dúvida. E ela tava no cabeleireiro, o cabelo meio que todo pro alto, eu fiquei na dúvida. Ela ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ela e ninguém falou nada. Sim. Mas, assim, acho que foi a única vez. Porque é isso, né, que eu ia falar. É, é um lugar estranho. É, Quando você não tá ali no quadro do set, né? E quando você encontra, é isso, você encontra num encontro que é um encontro diferenciado, que é um encontro casual, que é um encontro que é você de fato que está ali, né? Então, até, enfim, as relações com o mesmo sujeito, mas em lugares distintos, elas são completamente antagônicas nesse sentido. sim. E E aí, aí? uma coisa do texto que a gente Eu precisa tenho falar? mais somente duas Se coisas, vocês na tiverem verdade. pergunta, a gente vai responder já já. Eu posso só colocar essas duas coisas, se tu tiveres também, tu Tá. colocas e a gente já responde as perguntas. As duas coisas são rápidas, na verdade. O Freud vai falar aqui na página 56, nessa linha tênue entre o normal e o patológico. Isso é bem interessante, porque ele já havia falado isso na interpretação dos sonhos, e ele traz isso para cá também, de que é meio que ele vai retirar aquela rigidez de quem é normal e de quem é patológico, porque quando a gente vai falar de inconsciente, a gente vai ver que essa rigidez de quem é normal ou patológico, ou quem é doente, entre aspas, ela vai perder um pouco de sentido. Porque aquilo que você não vivencia na luz do dia, você vivencia quando você está dormindo, você vivencia na transferência, você vivencia no sintoma. Então, essa suposta normalidade, que a razão sempre impera para a gente nesse sentido, ela não tem muita função num linguajar psicanalítico, né? O que é normal? Quem é normal? Uma coisa que eu sempre falo, inclusive, que eu sempre faço com os meus alunos de psicanálise, eu peço para eles descreverem o que é uma sexualidade normal para mim. Primeiro que eu leio cada coisa que, enfim, que aquilo ali por si só já daria um processo analítico. Mas é muito interessante essa tentativa deles formalizarem e normatizarem a sexualidade, porque parte do mesmo princípio, que é você tentar normatizar o inconsciente no final das contas. Né? Então o Freud vai fazer essa discussão aqui na página 56. E eu deixei aqui na página 57, que é basicamente, se eu não me engano, a penúltima ou a última. Deixa eu só confirmar. É a penúltima página. Na página 57, o Freud vai dizer para quem a psicanálise é ou não indicada. Então, eu vou finalizar só lendo esse parágrafo aqui para poder, enfim, finalizar bem aqui. É importante, né? Porque muita gente fala, psicanálise, né? Muitas pessoas questionam, para que a psicanálise serve? Sim. Para quem a psicanálise ou a psicanálise é para todo mundo? Exatamente. Perguntas aí que ele responde aqui nesse texto. Exatamente essa a questão que eu acho que pode ficar para o pessoal, né? A psicanálise é para todo mundo. Bora ver o que o Freud está falando aqui para a gente. Ele diz o seguinte: mas não se fala de uma aplicabilidade ilimitada desse processo. Olha só, ele está dizendo que a psicanálise ela não é ilimitada na sua aplicabilidade. A natureza do método psicanalítico cria indicações e contraindicações, tanto do lado das pessoas a serem tratadas, quanto em respeito ao quadro da doença. Os mais favoráveis para a psicanálise são os casos crônicos de psiconeuroses, com sintomas pouco intempestivos ou potencialmente pouco perigosos. Esse termo que ele vai usar aqui, psiconeurose, é um termo da época dele, tá, gente? Hoje a gente poderia simplesmente traduzir para neurose, de modo geral. Blá, blá, blá. Ou seja, inicialmente todos os tipos de neurose obsessiva, de pensamento e atuação obsessiva, e casos de histeria em que fobias e abulias têm papel preponderante, mas também todas as manifestações somáticas da histeria, desde que a eliminação rápida dos sintomas, como no caso da anorexia, não se torne a tarefa principal do médico. Então aqui ele está dizendo basicamente que as neuroses são as mais indicadas normalmente para o processo analítico. Isso é o que ele, a essa época, indicava. Não significa dizer que isso não tenha, obviamente, passado por transformações como passou de fato. Sim. No texto que eu selecionei foi isso. Ele também fala do tempo de tratamento, né? Que ele fala que é meio ano até 3 anos para um tratamento eficaz. E lembrando que naquela época o Freud atendia todos os dias. De Né? segunda a sábado. A sábado, esses pacientes. Exatamente. Então, é um tratamento, ele está apontando aqui, é um tratamento longo, não é um tratamento curto. Exatamente. Embora tratamentos psicanalíticos curtos
tem resultados terapêuticos, Sim. não tem resultado analítico, mas tem resultado, né? Tem efeitos terapêuticos, né? verdade. Tá inclusive comprovado em inúmeros artigos científicos aí, mundo afora, tá? Sim. Pra quem quiser saber. Uma coisa que tu falaste agora do Freud trabalhar de segunda a sábado, né? O Freud deixa bem claro isso, tanto nos textos técnicos dele, quanto nas cartas. Eu estava lendo que eu estou fazendo o projeto lá das cartas do Freud, né? E tem uma carta que ele manda pro filho dele, o Ernest, em que ele diz que ele estava muito cansado. Muito engraçado essa carta, depois eu te mando. É que ele estava muito cansado de atender, porque ele estava atendendo 6 pacientes estrangeiros, todos ingleses. E olha que coisa interessante, que eu até falei para Dani. Ele atendia os pacientes estrangeiros dele na língua do paciente. Então, o paciente inglês, ele atendia em inglês. O que não acontece com Lacan. O Lacan atendia os pacientes estrangeiros em francês. Isso é muito interessante para mostrar a postura, inclusive, dos dois analistas, né? Em que eu tenho o Freud, que está muito mais receptivo, inclusive, à diferença do paciente, do que o Lacan, com aquela postura dizendo que não, olha, você veio aqui fazer análise comigo, fale em francês. A Beth Milan, ela relata isso, porque ela foi analisando a do Lacan, que às vezes ele se queixava do sotaque dela, que ele não conseguia compreender o que ela estava falando. Porque ela tinha, coitada, ela estava aprendendo francês, mas já queria fazer análise com o Lacan, e aí ela se esforçava ali para tentar ao máximo conseguir, né, falar da maneira como ela encontrava. E ele falava literalmente na análise com ela, olha, eu não estou conseguindo compreender nada, melhore o seu francês e tal. E o Freud, coitado, ele fazia um esforço contrário. Ele fazia análise de todos os pacientes dele, estrangeiros, principalmente os ingleses, em inglês. Então ele diz que ele se cansa muito mais, obviamente, para todo mundo que fala uma língua estrangeira sabe que é muito cansativo você falar o tempo inteiro naquela língua estrangeira. Você pode ser fluente como for, mas realmente um esforço muito a mais. E ele se cansava muito mais porque ele atendia cada paciente por, basicamente ali, que ele diz na carta, 1 hora de atendimento. Tanto que ele disse, eu passo 6 horas atendendo 6 pacientes. Ou seja, 1 hora para cada um dos pacientes. Isso também é um dado interessante da clínica freudiana. É diferente da clínica de Lacan, né? Porque o Lacan trabalha com o tempo lógico, enquanto o Freud trabalha com o tempo aí cronológico do relógio, né? Exatamente. Lacan, uma outra concepção dessa questão do tempo na análise. E a gente também pode falar sobre isso. Sim. Eu grifei aqui que ele fala aqui na página 54. Sem amnésia de qualquer tipo, não há histórico da doença neurótica. E na página 56 ele fala: a tarefa do tratamento é suspender as amnésias. Sim. Né? E ele tem uma certa utopia aqui, que ele fala que suspender todas as amnésias, assim, mas depois ele comenta, né? Acho que isso seria impossível. Exatamente. Né? Ele vai e volta, né? Não é bem assim. A minha supervisora fala que ele é o próprio advogado do diabo dele. Tipo, ele mesmo, né? Ele mesmo vai, coloca, mas depois ele vai, questiona, volta. Isso que é muito interessante, né? Essa humildade intelectual do Freud. Bastante. Falta em muita gente. Nossa Senhora. Né? Bom, gente, já fomos 1h30 aqui de live. Eu ia falar de análise de novo, olha aí. Quase inconsciente aqui. Eu nem vi se tem perguntas. Deixa eu ver aqui. Nossa, um monte de gente entrou, né? O Leandro tá falando aqui, lembro do meu primeiro choque com análise. Eu estava vários meses com uma profissional de uma abordagem aí. Quando fui para psicanálise, fiquei uns 20 segundos olhando para ela esperando direcionamento. Bom, o único direcionamento que você teria é isso aqui, ó, que o Freud também fala. Esse texto é muito bom. Ele é pequenininho, mas ele é muito bom. Sim. Ele fala aqui, né? Antes de convidá-los à narrativa detalhada do histórico de sua doença, ele, Freud, força a instrução de que eles lhe contem tudo que vem à cabeça, mesmo se acharem que não é importante, ou que aquilo não vem ao caso, ou não faz sentido. Mas, com bastante ênfase, exige deles que não excluam nenhum pensamento ou nenhuma ocorrência de comunicação pelo fato de lhes parecer vergonhoso ou embaraçoso. É o famoso fale tudo que vier à cabeça. Né? Antes da gente começar aqui a live, eu estava atendendo uma paciente, né? E aí ela falou exatamente sobre isso. Ela estava falando sobre uma questão dela, e aí ela disse assim, porque a gente fazia tal coisa, e ela não queria falar a palavra. Ela disse, eu posso falar a palavra? Eu falei, nossa, deve. Tudo que tu deves fazer aqui. Sim. É falar absolutamente tudo. A minha analista
a falar muito isso. Eu quase toda sessão eu começo naquela resistência, falar, ai, não sei o que falar hoje. Ela fale tudo que vier à cabeça, fale. É assim Sim. que a gente Só falha, né? contorna a resistência. Exatamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui agora. Eu acho que a gente respondeu, comentou tudo que tinha para comentar. Sim. Então é isso. Jéssica, obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima live, que a gente ainda vai ver o tema, mas a gente já falou aqui de um texto, né? Muito provavelmente o recordar, repetir, elaborar. É. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pra gente aí pelo Instagram, tá bom? Beijo, boa noite, obrigada. Beijão. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.